Abrindo esse espaço aqui para a gente tentar resgatar um pouco do que foi o futebol de salão. Porque futsal foi depois, né? Futebol de salão, nos primórdios aqui, ainda na década de 60, 65, em que trouxe muitas alegrias para cá. Você hoje aborda o fato de ter estrutura e não ter talentos aqui, ou não ter competições do nível das quadras, né? Antes nós tínhamos uma quadra de péssima qualidade, uma quadra que você conheceu de cimento. Depois, no segundo momento, é que botaram a cerâmica. Mas era cimento e era como um ralo. E você via que ali tinha 3, 4, 5, 6 times. Hoje, a gente não vê. Eu realmente não sei por que esse desinteresse. E, não obstante, a gente saber que houve recurso do Ministério do Esporte não só para essas condições, mas para maiores competições, até de âmbito nacional. Nós temos aí hoje jogadores que não tinham, ficavam circunscritos só àquela sua região, por conta de não ter chance. Ficavam ali presos, vou citar até o caso do Ferreirinha, o talento daquele que ficou circunscrito ao Ipu. Enquanto o filho dele, quando teve estrutura, então estourou, era o Clodoaldo. É verdade. Então, eu gostaria de iniciar resgatando lá aquele seu início. Como é que foi seu início no futebol de salão? Aqui, eu acho que nós temos aqui duas pessoas ilustres e que foram responsáveis. Foram vários, mas dois de um modo especial. Eu me refiro ao seu Antônio Carvalho Martins, que era o Antônio Bodão, e ao Tarcísio Rodrigues Lima, meu cunhado. Mas não é por conta de ser meu cunhado, não é pelo trabalho que ele fez, que eu acho que ele foi o grande timoneiro desse barco. Então o Tarcísio treinou esse time durante 7 anos. Você me perguntou há pouco, aqui em off, se nós tínhamos assim 10, 12, 15 jogadores nesse elenco. Eu disse a você que não. O time ficava meio resumido ali a 5, 6, 7 pessoas, mas tinha uns 15 ou 6 treinando. Mas o forte nosso, não obstante ter pessoas de talento, o caso do Ferreira, João de Deus também era muito talentoso, era o coletivo. Ora, você pegar uma turma de jovens e passar 5 anos treinando, todo dia que Deus dá, é quem treinava sábado e domingo, meu amigo. Então, os treinamentos na época de vocês eram diários? Diário coletivo, né? Nós não tínhamos preparadores físicos. Qual era o horário do treino? 4 horas, 5 horas ali na quadra, se reunia normalmente. Então nós treinávamos todo dia. Havia um entrosamento muito grande desse time. E era o forte, era o diferencial desse time. É óbvio que esse time foi se mesclando ao longo dos anos. Porque de 64 a 73, que nós fomos vice-campeões no ano seguinte. Pouca gente sabe ou fala disso. Nós perdemos na final, 73. Fizemos uma campanha tão boa quanto a de 72. Foram 2 finais seguidas. 2 finais seguidas. Então, isso se deve em muito a esse treinamento, a esse coletivo. O que eu ia dizendo era o seguinte, é que houve modernização nesse meio tempo. Apareceram outros valores, apareceram talentos que não tinham no começo. Citei o caso de você aqui em off, também o caso dos Anjos. Por que houve a reversão? Nós perdemos aqui na inauguração da quadra de 15-1 para os Anjos. 5 anos depois nós ganhamos dele de 3-1, lá em Sobral. 3-2 aqui. Jogo duríssimo. Mas o nosso nível já era superior aos Anjos. Por quê? Porque nós contávamos com a renovação de jogadores. Foi quando apareceram o Ferreirinha, apareceu o Iracema, apareceu o próprio João de Deus. E eu comecei a jogar, também jogar naquele time. Então foi uma geração que treinou muito para aquilo. Nós passamos muito tempo treinando para conseguir ser campeão. A dificuldade, nota-se que era contra Fortaleza, contra Sobral. Mas a grande rivalidade de futebol de salão do Ipu era Crateús? Era, Crateús. Crateús não sei porquê. E o pior é que nós éramos amigos. A gente ia para lá, era bem recebido, extremamente bem recebido, tinha festa depois do jogo, mas dentro do jogo era pau puro. E ida aqui no Ipu. Aqui também era do mesmo jeito. Mas o nosso grande adversário era Crateús. Crateús não sei porquê, eu acho que até havia algum intercâmbio. Por exemplo, Euribe jogou aqui, foi jogar lá. O Tarcísio quis trazer um goleiro de lá para cá, que nós teve uma época que o Erivaldo foi embora e ficamos sem goleiro. E esse era o goleiro reserva lá, era o Ferrinho. E eles ficaram muito chateados por conta disso, muito feridos. Achou que o Tarcísio queria traí-los. Fernando Fontinelli, que era nosso vice-presidente, crateuense de coração, então ele era amaldiçoado lá em Crateús. Eu não sei se esse intercâmbio levou a essa rivalidade, mas eram jogos duríssimos, mas via de regra nós ganhávamos de Crateús. Como é que foi a trajetória? Conte para nós, para os ipuenses, o ano de 72, a grande conquista.
Como eu lhe falei, nós tivemos jogos memoráveis, em 72. Nós tivemos Granja, Cambuci, que foram jogos difíceis, mas nós ganhamos até com uma certa margem de vantagem, de gols, porque foram decididos, por exemplo, assim, 3, 4 bolas, mas foram jogos difíceis. O nosso grande problema mesmo era Crateús. Era o nosso. Quando a gente cruzava com Crateús, meu amigo. Mas nós tínhamos Sobral, que também era um futebol de salão de alto nível, 72, que nós jogamos 2 vezes com ele. E uma dessas vezes, o Hélio e Francisco, foi um negócio incrível, porque eu e o Bertinho não fomos lá para Sobral, porque fomos para um concurso interno do Banco Brasil, nessa data. E o João de Deus estava suspenso. Em suma, o time jogou só com a metade dos titulares, lá na quadra da BB de Sobral, e lá empatamos. O Dion era goleiro, o Dion não fez essa partida. E empatamos, e é porque o juiz deu uma arranjadinha lá no último minuto, quem estava ganhando. Mas Sobral também tinha um futebol de salão de alto nível. Os Anjos, Palmeiras, Náutico. Veio depois um time de Manuel Frota Carneiro, que está me fugindo aqui a memória, mas sempre times muito bons. Você falou que um dos fatores principais desse time era o coletivo, por conta, em função do trabalho, do conhecimento tático e técnico do Tarcísio Bentivi. Claro que fica difícil de falar de você mesmo. Deixa que a gente fale, a história está aí contando que você é um dos grandes diferenciais, um dos grandes craques dessa seleção. Mas quem é que você via também como jogador muito especial dentro de quadra? Ou jogadores, sim. Ferreirinha. Ferreirinha foi um dos maiores jogadores que eu já vi do Barcelona. E eu disse aqui a você, vou ratificar outra vez, agora na entrevista, o Ferreirinha tinha mais talento do que o Clodoaldo. Ele não teve, foi a mesma oportunidade do Clodoaldo. É exatamente o que acontecia antes e o que aconteceu do Clodoaldo para frente. O Clodoaldo foi para Fortaleza, ficou nos alojamentos, foi acompanhado por profissionais. Então foi diferente o Ferreira. Ferreira jogava na Olaria, aquele campo da Olaria, meu amigo. Foi onde ele chegou mais alto, foi aqui no campo do Mexico. Então não tinha como ele crescer. A diferença é que nasceu nos primórdios do futebol ainda, né? Mas talento e jogava demais esse Ferreirinha. E tá aí, quem conheceu o Ferreirinha, na década de 70, início da década de 70, que o Ferreira tem quase a minha idade. O Ferreira tem uns 65, 66 anos por aí, né? É verdade. Por aí. Rapaz, quem viu o Ferreira jogar, encantava. Ele encantava, até porque ele era muito canhoto e muito habilidoso. É claro que o Clodoaldo também é canhoto e muito habilidoso. Só que o Ferreira era mais elegante, não sei, era mais técnico. Eu sempre digo isso lá em Fortaleza, o pessoal, conversa, porque Ferreira era melhor que Clodoaldo. Falamos de seleção ipuense que conquistou um respeito em todo o estado do Ceará na época, nas décadas de 60 e 70. E o nosso futsal local, o futebol de salão local, Marcos Baú, como é que era naquela época? Quais eram as grandes rivalidades? Aqui dentro? Aqui dentro. Não tinha, só tinha um time. Só tinha um time? Só tinha a seleção do Ipu, não tinha esse campeonato, que depois se criou isso aqui com os colégios, isso aí já foi mais pra cá. Na nossa época só tinha o time do Ipu, a seleção, e a nossa interação era com Sobral, Independência, Crateús, Massapê, Cambuci, Granja, com jogos, Viçosa, Nova Russas. Só tinha um time que era a seleção do Ipu e uma quadra construída à custa de muito trabalho, né? Muito trabalho e que perdurou por aí quase 5 anos. Essa quadra, por incrível que pareça, não era coberta, obviamente, naquela época não tinha quadra coberta. E o piso era terrível. Depois deram uma melhorada no piso, se eu não me engano, muito tempo depois. Botaram a cerâmica, colocaram as arquibancadas, que não tinha arquibancada não. Colocaram um mosaico atrás, piso, né? era bem precário. Jogava nessa quadra aqui, de péssima qualidade. Quando chegava na capital cearense para disputar uma partida, aí no taco, era bem mais fácil. No taco, como foi o caso do César, nós jogamos no César. Depois foi Paulo Sarazate. Então, lógico que... Daquele título de 72, Marcos Baú, se tivesse escolher um lance, um momento, um gol que está na sua memória, qual você escolheria para eternizar para nós? Rapaz, você sabe que o gol da vitória foi meu, né? Sei, nós temos a narração. Começa 2-1. A equipe esportiva da Rádio Regional começa a jornada esportiva com um gol do Ipu, Marcos Baú. Mas se você souber de uma coisa, o Tarcísio Bentivi, meu cunhado, pode ratificar, porque está aí vivo, e bem vivo, pode ratificar isso. Foi uma das piores partidas que eu fiz. Meu amigo, o que eu perdi de gol nesse dia foi uma grandeza. Era pra gente ter ganho uns 4 ou 5 aquele dia. E eu perdi uns 2 ou 3 gols que eu ficava inexplicável. Que era aquele, só dar o toque e cobrir o goleiro. E acho que a ansiedade era tão grande que a gente... Era o jogo final. Era o jogo final. Meu amigo, o negócio foi se complicando, a gente perdendo gol, e os homens empataram, e nós começamos ganhando. Eles empataram um gol extremamente duvidoso, do Antônio Henrique, que ele jogava até no Fortaleza, esse cara. Era ponto esquerdo do Fortaleza.
um gol muito duvidoso. Aí eu fiz o gol. Eu acho que foi o que eu fiz de último, foi esse gol, nesse jogo. Uma figura apagada, e o Tarcísio chegava e me chamava: Marco, pelo amor de Deus, tu pode fazer isso aí, rapaz, lá no Ipu, e aqui tu não faz. Cobre esse goleiro, rapaz. Pergunta o Tarcísio se ele não me chamou umas 3 vezes na beira da quadra e disse: rapaz, você já perdeu 3. 3 do mesmo jeito. Chega. Falar de futebol de salão para os ipuenses. Essa juventude agora que acompanha o futsal. Falar de futebol de salão sem falar da lambreta, daquele chapéu que ficava famoso, a torcida ficava esperando, a torcida do Ipu ficava esperando. O Ipu tava ganhando de 1, 2, aí era a hora do show do Marcos Baú. Como é que você idealizou esse lance? Essa tua pergunta é fantástica. Você sabe que eu morei em Belo Horizonte. Morei 11 anos em Belo Horizonte. E eu torci pelo Cruzeiro. Nós morávamos perto do Campo Cruzeiro, que era o antigo Barro Preto. Era antes da Toca da Raposa. Então era um campinho pequenininho e tal. E num bairro, assim, afastado do centro de Belo Horizonte, o Barro Preto. E eu ia de bonde, assistir ao treino do Cruzeiro. Eu era perto, na Nova Suíça, era perto do Barro Preto. E lá, o Cruzeiro tinha um meia esquerda muito habilidoso na época. Mas ele era mais showman do que aquele jogador produtivo para a equipe. Era Percy o nome dele. Nunca me esqueci desse cara. Isso faz o quê, meu? Eu tenho 70 anos, pô. Isso eu vim pra cá, eu cheguei aqui com 13 anos. Isso foi antes, não faz muito tempo. O Percy, ele era malabarista. E ele fazia que o Ronaldinho Gaúcho gostava de fazer, aqueles negócios todos, aquelas firulas e tal. E começou, e foi a primeira vez que eu vi um cara dando isso aí em jogo oficial, dando aquela lambreta. Mas só que ele fazia com as 2 pernas, o que é invocado. E eu comecei, aquilo aí me chamava a atenção, que é um lance de plástica. Muita plasticidade. De muita plasticidade, né? E, então chamava a atenção, eu digo, para começar a treinar isso aí. Mas só que eu só fazia com o pé esquerdo, pegando na bola com o direito. Ele fazia com os 2. Né? Tamanha era a habilidade e a facilidade que ele tinha em dar aquela lambreta e correndo. Porque eu nunca consegui dar com a bola correndo. Eu parava a bola. Podia vir correndo, parava para fazer. Ele fazia com a bola correndo. É muito mais difícil. Por quê? Porque você encaixar a bola corrente dos 2 pés, no calcanhar e no peito do pé, é muito mais difícil do que ela parada. Porque ela parada não, você tem um apoio e já levanta. Eu costumo falar pro papai, que tomava conta do Grêmio, o Zé Lopes, quando a gente tá assistindo um jogo de futebol na televisão, que a equipe vai pro ataque, a torcida se levanta. E eu costumo dizer, papai, quem inventou a torcida se levantar foi o Marcos Baú no Ipu. Porque quando acontecia a lambreta, não ficava ninguém sentado naquela arquibancada. Era um lance bonito. Todo mundo levantava e aplaudia esse lance. Era um lance bonito. Agora, eu sempre fui recomendado pelo Tarcísio a não fazer aquilo quando o jogo estava duro ou definido. Então fazia poucas vezes, eram poucas situações. Definido porque podia haver represália. Podia soar como uma provocação. Uma provocação. E um jogo duro é uma jogada difícil, que geralmente não tem conclusão. Você joga, mas não pega na frente. Mas uma dessas vezes eu desobedeci o Tarcísio e fiz um gol pegando na frente. Que era levantar e pegar de primeira. Foi um jogo contra um time, se eu não me engano, de Cambuci. Aqui no Ipu. Aqui no Ipu, o Tadeu Timbó estava sentado, estava de cócoras, ali no muro da quadra que dava para a estação, aquela trave. E o cara tinha um canhoto chamado Puxê, não foi Camusim, era o time de Fortaleza. Era um time de Fortaleza, eu não sei se o Frifó, era um time, o Açu, acho que foi o Açu. Puxê era um jogador de seleção cearense. Canhoto, um louro, até dono da gráfica Puxem hoje, ele tem hoje da família dele. E o Puxem tinha um chute muito forte. E ele foi nesse jogo que eu consegui fazer essa jogada e fazer o gol. Cobrir, pegar e finalizar e fazer. Dar lambreta e pegar de primeiro e fazer o gol. O Tadeu Timbó pode confirmar isso. Ele estava de cócoras e esse Puxem deu um chute tão forte que passou assim a um palmo na cabeça do Tadeu. Se pega aquilo no rosto do Tadeu com certeza tinha morrido ali, tinha ficado pregado. Tamanha foi a violência do chute. Ele pode confirmar. Eu acho que ele tem uma memória boa ainda. São muitas histórias. Eu tenho mais alguma pergunta, Hélio? Hoje, num dia muito especial, 23 de setembro de 2017. Hoje, um jogo decisivo para a equipe do Fortaleza. Nós estamos aqui na Cabana do Marconi, local aprazível, aconchegante, às margens do nosso histórico Riacho Ipuçaba. E nessa expectativa do Fortaleza subir para a segunda divisão, para a Série B do futebol brasileiro há tanto tempo, na Série C já há 8 anos.
e ouvindo aqui, entrevistando um dos grandes atletas, um dos maiores de todos os tempos do futsal ipuense, do futebol de salão ipuense e, quiçá, do cearense. Hélio, se você tem mais alguma pergunta aí, fica à vontade para... Bom, eu queria aproveitar essa oportunidade, Marcos Baú, e queria uma mensagem, queria uma fala sua para essa turma jovem. E hoje todas as escolas, os distritos, quem imaginava o Ipu da sua época, num distrito com uma quadra, hoje os distritos com quadra, várias quadras esportivas na sede do município, e esses jovens têm que aproveitar isso. O bom da vida é isso, nós estamos conversando hoje, falando com você que foi um funcionário público federal exemplar, poderíamos estar falando da sua profissão, nós estamos falando de algo que marcou a sua vida e marcou a vida de muitas histórias de ipuense. Sei que você tem muitas histórias durante as competições dos jogos, mas o torcedor, aquele que estava lá fora, que acompanhava, tem muitas histórias para completar também as suas. E eu queria que você levasse essa mensagem para essa juventude, que nesse momento às vezes está enveredando até por outro caminho, que amanhã não vai ter uma história, e se tiver uma história não tão gloriosa, não tão boa. Então é um momento, uma reflexão para essa juventude. Olha, as políticas públicas hoje voltadas para o esporte, infelizmente, já há algum tempo elas carecem de um mais reforço, de um direcionamento mais eficaz. Você sabe disso. Hoje, não obstante as quadras que nós temos, falando sobre o salão, não se vê assim um engajamento nacional. Haja vista a nossa participação em Olimpíadas. Fraco. É um fiasco a nossa participação em Jogos Olímpicos, em Olimpíadas. Acabamos de participar de um aí que foi um fiasco. Eu não sei. Em casa, pois é. Fiasco. Eu não sei. Eu, sinceramente, o que eu concitaria a esses jovens é buscar um esporte de uma maneira geral, não só o futebol, só qualquer outro tipo de esporte, de modo a fazer frente a esses descalabro que é a droga que hoje disseminou-se nesse país, e para onde você anda é o que existe, esse tal de crack, não sei o que, os craques hoje mudaram de posição, né? O que eu constaria que esses jovens buscassem o esporte. O esporte é salutar, é saudável, e pode abrir uma perspectiva, inclusive, de ele se projetar, esse atleta, ter um atleta de renome. Tá aí, o Brasil é extremamente carente em várias modalidades. É porque hoje nós só buscamos futebol. E veja você, com todo esse apoio, nós não temos uma estrutura, você acabou de me dizer, porque aqui nós não temos competições que engajem esses jogadores. E não é só aqui não, são em vários municípios. Então dificulta, mas a minha mensagem é que o jovem procure praticar esporte, seja ele qual seja qualquer a modalidade que ele escolher, mas por ser saudável, né? E produtivo ao mesmo tempo. Bom, para finalizar, levo o nosso abraço, os nossos votos, nosso desejo ao grande arquiteto do universo. Saúde para a dona Zenaide, que hoje completa 90 anos. Muito obrigado, Hélio. Eu fiquei honrado com o convite de vocês, da Rádio Regional, e me coloco à disposição, sempre que vocês quiserem, fazer um outro tipo de programa, tipo uma mesa redonda, tal, contando causos. Eu tenho alguns, lógico que isso demanda tempo, não é assim, mas me coloco à disposição e fico muito feliz em saber que ainda há gente preocupada com o passado, com a cultura, com a história do Ipu, porque ninguém fala mais nisso. Foi diferente, e eu quero deixar isso bem claro, velho. O campeonato que foi ganho em 72 e fomos vistos em 73 foi aquele que o Torrinho ganhou. Ele ganhou com atletas profissionais, trazidos de fora para ganhar a competição. A nossa não, foi de nativos. Era um sentimento, assim, um civismo muito grande. Ia para a ponta do tênis. Diferentemente do que se faz hoje. Você vai lá fora, traz 2, 4 jogadores de renome, paga, e o cara ganha a competição para ti. É meio insosso o título. É verdade, um abraço. Um abraço, obrigado, velho.